um pouco sobre. Aqui tem a fala departamento de obreiro. Aqui não tem departamento de obreiro, né? Mas a gente pode pegar para cada um de nós, irmãos, essa responsabilidade de obreiro, amém? De ser chamado para a maturidade, para ter esse entendimento de que precisamos ser pessoas melhores a cada dia, pessoas que a cada dia tentam ter um entendimento do que é o certo, amém? Porque muitas das vezes, irmãos, nós dizemos assim, não, eu vivo certo, mas de nenhuma forma caça saber o que é o certo ou o que é errado, ou então tenta viver o certo ou o errado, amém? Então hoje a gente vai tentar viver da melhor, para a gente poder viver da melhor forma como um obreiro tem que andar, amém? Pode passar. Abra sua Bíblia em 2 Timóteos. 2 Timóteos capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo 2, 15. Amém? Aquele que encontrou, fique de pé. Amém? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 diz assim, tá certo? Tá certo. Procura apresentar-te a Deus, do 14, trazer essas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor que não tenha contendas de palavras e que nada aproveitam e são para provisão dos ouvidos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzem maior impiedade, e a palavra dessa oreira como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Amém? Poder sentar. Irmãos, a palavra que a gente vai estudar e tentar se aprofundar mais é essa. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Então, irmãos, aqui é bem claro, apresente-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Irmãos, o que é um obreiro? Vamos colocar para que a gente entenda dentro da nossa cabeça, porque senão a gente fala, é uma pessoa que serve na igreja, ou então uma pessoa que recebeu um carro, ou então uma pessoa, né? Porque, irmão, se a gente pega qualquer coisa e deixa de qualquer forma, vira algo vão. Não faz nem sentido a gente ter algo, né? Tipo, se você compra um celular meia boca, você fala, cara, daqui é barato, daqui presta muito, então eu posso andar do jeito que der. Por quê? Porque é barato. Mas quando é caro, você tem o maior cuidado aqui, não é verdade? Porque você sabe o preço, você sabe a qualidade, você sabe que ninguém tem, poucas pessoas têm, ou poucas pessoas não têm dinheiro para comprar aquilo. Então, se aquilo que está nas suas mãos é caro, é precioso, digamos assim, você tem o maior cuidado e zero, não é verdade? Então, a gente tem que começar a pegar isso daqui, o que é um obreiro, e agora você coloca sobre isso preciosidade. Irmãos, imagina que o obreiro, irmãos, o objetivo do obreiro é servir. Diga comigo, servir. Então, a gente aprende aqui que um obreiro veio para servir. Antes da pessoa ser consagrada, irmãos, ela já é um obreiro, já é uma pessoa que ajuda, né, na igreja, na manutenção, em qualquer coisa que botar, a pessoa está no meio. Essa pessoa já é um diácono, sim ou não? Sim.
já faz. O porém é quando a pessoa fala assim, eu quero um cargo, eu quero ser, ter um cargo aí para poder fazer alguma coisa. Você não vai fazer nada nunca. Sabe por quê? Porque quem não faz nada não vai. Irmãos, uma pessoa que está precisando de algo para poder fazer, ela só está querendo, ela só está procurando um argumento para poder receber algo. Só que coragem para fazer aquilo não tem. Por irmãos, porque quem quer fazer alguma coisa vai lá e faz. Sim ou não? Sim. Quem tem peito para poder fazer alguma coisa, eu não sei mexer nesse bicho. Sabe que ela me desculpa, aí eu não sei mexer, não vou ajeitar. Mas quem quer ajeitar, irmão, nem que escolhendo, mas vai dar um jeito para poder aprender. Por quê, irmãos? Porque ele tem a necessidade de fazer aquilo acontecer. Então, aquilo está dentro do coração dele, ele fala, cara, eu vou ajeitar isso aqui e vai dar certo. Essa, irmãos, é uma pessoa que quer fazer, amém? Uma pessoa que quer servir verdadeiramente, irmãos, ela não procura, eu acho que eu preciso de um carro para poder ir ali e limpar bem no banheiro que precisa, irmãos? Não precisa. Faltou a água, eu acho que eu vou pedir um carro para quando faltar, eu ir lá botar água. Precisa disso? Não precisa, sabe por quê? Porque isso, irmãos, a pessoa, quem já faz naturalmente. Ela já vai naturalmente, ela não precisa de nada, porque já está dentro dela. E essas pessoas irão receber algum cargo. Por quê? Porque são melhores que outras? Não, porque já fazem aquilo. É como se fosse uma pessoa que, imagina que uma pessoa, irmãos, ela tem uma carteira de habilitação. Amém? Deu certo? Imagina que uma pessoa tem uma carteira de habilitação. A salinha, se quiser ir, amém? Irmãos, imagina uma coisa aqui. Imagina que uma pessoa tira uma carteira de habilitação. Só que essa pessoa é muito ruim de moto. Imagina uma pessoa ruim. Pessoa que anda bem devagarzinho, que se anda um pouquinho mais devagar, cai, né? Mas ela tem carteira de habilitação. Essa pessoa, irmãos, ela pode até não saber muito. O porém é que ela tem o poder para andar, sim ou não? Sim. Se ela parar em qualquer lugar, irmãos, ela vai passar, mesmo andando muito ruim. Porque ela tem o poder, irmãos, o poder está na mão dela, ela tem a habilitação. Só que tem gente, irmãos, que anda demais de moto. O problema é que não tem carteira, não tem poder. Você pode andar, irmãos, 300 km por hora, num pneu. Se você não tiver a carteira, irmãos, na primeira blitz, você toma sua moto, você perde a carteira, acaba tudo. Por quê? Porque você não tem aquele poder. Então, qual é o objetivo do obreiro, irmãos? Por que geralmente os pastores se consagram obreiros ou diáconos? Ou evangelistas, ou pastores, ou... Por que fazem isso? Porque nesse caso, nesse objetivo aqui, é entregar um poder, uma autoridade a uma pessoa que já exerce aquilo. Amém? Deu para entender? Deu, né? É um poder que é dado para uma pessoa que já faz aquilo. Então não é uma pessoa que está aleatoriamente, não. Mas o porém, se você fizer, se você der um poder para uma pessoa que está meio lá, meio cá, o que isso significa? Que aquela pessoa tem poder para fazer aquilo. O porém, ela não está preparada. Porque tem gente que tem habilitação, só não consegue andar direito, tem medo, ou então, às vezes desespera, ou então não tem equilíbrio. O que aquela pessoa precisa, irmãos? De prática, muita prática, para aprender, para evoluir. Mas o poder ela já tem. O porém é que quando você dá um poder para uma pessoa despreparada, a probabilidade dessa pessoa morrer é muito grande. Por quê, irmãos? Porque quem tem poder e não tem o domínio, o controle ou qualquer coisa para poder viver aquilo ali, uma hora, uma esquina da se você não estiver dirigindo de direita, do jeito que o povo anda rápido, perigoso você morrer. Porque você não anda direito, você não sabe conduzir um carro, uma moto direito.
Mas você tem poder para aquilo, certo? Você tem habilitação. Só que tem gente que anda muito bem, só não tem o poder, só não tem habilitação. Tem gente, irmãos, que foi consagrado, só que não consegue entender a Bíblia, não prega, não serve direito, não consegue amar o próximo, não ajuda ninguém, é egoísta. Irmãos, consagrado para quê? Me diga. Porque a consagração, irmãos, você olha para uma pessoa e vê. Irmãos, consagração não é para a pessoa perfeita. Amém? Nós somos humanos, a gente erra e peca todo dia. Mas o porém é que você olha para pessoas, irmãos, que estão andando conforme a palavra de Deus, e você fala, cara, essa pessoa tem prudência, essa pessoa tem sabedoria, ela ama a Deus, dá para ver naquilo como ela faz, como ela, né? E você olha para uma pessoa e fala assim, cara, essa pessoa aqui, a pessoa serve, a pessoa ama o próximo, ajuda. Então você consegue olhar para essa pessoa e falar assim, cara, se eu consagrar essa pessoa, é uma ótima pessoa, porque ela já me ajuda. Então você consagra não pessoa que você desconhece, mas pessoa que está ali do seu lado, sim ou não? Sim, amém? Mas o porém é que existe lugares, irmãos, que você vai dar carro para a gente ficar na igreja. Irmãos, carro não segura ninguém. Você sabia disso? Você pode apedrejar, música não segura ninguém, luz de LED, nada segura, nem nada. Sabe o que segura um cristão na igreja? Palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Então a gente pode apedrejar, não é que a gente não acha estratégia, irmãos, para que pessoas sejam salvas. O porém é colocar essas estratégias na frente da palavra. É colocar cargos na frente da palavra. E isso não vai acontecer, irmãos, porque uma pessoa firmada na palavra, pode vir o que vier, o terremoto pode abalar tudo, mas ele ainda vai permanecer. Porque, irmãos, tem firmamento em algum lugar. Amém? Então a gente olha para o cargo, o que é o cargo de obreiro? Uma pessoa que já serve na igreja, ama a Deus, e quer viver a palavra. Você olha para aquela pessoa, ela já é aqui, galera. Ela já é obreiro, a pessoa já é diaconisa, ela só não tem o poder ainda, mas preparado já está. O problema é que quando a pessoa tem poder, dando poder para aquela pessoa e ela não está preparada, aí, irmãos, é outro assunto. Amém? Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Pode passar. Todo obreiro deve ser aprovado. Primeiro por quem? 2. Próximo, 3. Palavra. Irmãos, escuta isso aqui. Você tem que ser aprovado primeiramente por Deus. Tem que ter comunhão com Deus para saber por onde você está indo. Está indo no caminho certo? Está indo bem com a palavra? Está andando? Se você olhar e falar assim, Deus, como é que eu estou? Avalie, irmão. Manda Deus te avaliar. Pede para Ele falar contigo. Por quê, irmãos? Porque se você estiver muito torto, Deus vai te mostrar. Irmãos, eu escutei isso de um pastor na internet, ele falando: quem ora não se engana. Quem tem uma vida de oração, irmãos, não se engana com nada. Então você quer saber se você está diante de Deus? Toda obra deve ser aprovada por Deus. Você quer saber se você é aprovado por Deus? Ore. Porque quem ora não vive enganado. Irmãos, uma mãe que ora sabe aonde o filho está indo, com quem está andando, por o que está fazendo, sabe, irmão, parece que ela faz Jesus dá o caminho todinho para ela. Por quê? Porque ora. O porém é que quando eu não oro, a gente fica, irmãos, tateando nas coisas. Por quê? Porque a gente não sabe para onde ir, o que fazer, como fazer, não sabe se Deus quer falar comigo, se não quer, se Ele... Você está entendendo? Então a oração, irmãos, aqui é obrigatória. Por quê? Porque quem ora não vive enganado. Quem ora, irmãos, não é cego. Quem ora consegue enxergar além daquilo que está na nossa visão.
se você orar a Deus e falar, Deus me ajuda, você não vai ser enganado. Você não vai ficar enganado. E você vai perceber, cara, eu preciso mudar isso. Irmãos, não é fácil dizer isso pra gente mesmo. Dizer, Deus, eu preciso mudar isso. Eu preciso parar com isso. Eu não posso andar dessa forma. Irmãos, um marido que ora sabe aonde os filhos vão. Um marido que ora sabe escolher uma mulher direita para viver uma vida. Uma mulher que ora sabe escolher um marido ideal para poder ter uma vida boa. Irmãos, isso se resolve, sabe com o quê? Oração. Glória a Deus. Então, se a gente tem orado a Deus, e se você tem pedido isso, Deus vai te mostrar se você está sendo aprovado ou não. A mãe falou aqui das guerras que está acontecendo, né? Irmãos, bomba. Se caísse uma bomba daquela por aqui, irmãos, é muito difícil nós recuperar em 5, 10 anos. Você sabia disso? Porque nosso país, irmãos, é muito assim. Você recuperar uma casa que foi construída aqui, demora séculos e séculos. Porque as coisas aqui não acontecem rápido. Se você precisar de alguma urgência, você morre aqui porque não vai aparecer ambulância, não vai ter hospital suficiente. Então, mas lá tem, lá né, eles são muito rápidos para isso. Só que o que está acontecendo lá, irmãos? Gente querendo invadir Israel, querendo derrubar Israel, e Israel está tentando, né, destruir o povo de lá porque eles vão revidar. Irmãos, e está um conflito tão grande, só que porém que a Bíblia diz isso, sim ou não? Diz, a Bíblia, irmãos, nos explicou desde o começo o que ia acontecer e o que vai acontecer. E as pessoas dizem que ela é ultrapassada, tá? Só que ela já disse, já nos falou, já nos avisou o que vai acontecer. E aí eu vi um post um videozinho que tiraram do Carlinhos Maia. E ele falando, cara, irmãos, uma pessoa que ele até conhece Cristo, mas é distorcido, né, no caso. Mas ele parou e falou assim, cara, eu estou com medo tão grande de Jesus voltar agora. Eu estou com medo tão grande de Jesus, irmãos, uma pessoa muito influente, que tem muito dinheiro, que é muito rico, tem 1 bilhão de amigos, tem tudo para ser feliz. Sabe aquela pessoa que tem? E eu não estou dizendo que ele não esteja no caso. Só que ele estava nos olhos dele, desesperado, dizendo, cara, eu estou com medo tão grande de Jesus voltar. E ele dizia assim, ó, ele dizia bem assim, e eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, eu tenho, no meu coração, cara, eu sou uma pessoa boa, mas só de pensar que eu posso ir para o inferno, cara, chega a dar uma coisa ruim. Irmãos, uma pessoa que conhece Cristo, sabe, até conhece a verdade, mas não se rende. Olha, você está entendendo? Então, tipo, as pessoas dizem assim, quando Jesus estiver perto de voltar, aí eu vou para a igreja. Irmão, Jesus pode voltar agora. As pessoas que estão lá fora não vêm, sabe por quê? Porque o coração dela, irmãos, está no mundo. As pessoas dizem, antigamente as pessoas diziam assim, eu sou novo demais, quando eu ficar mais velho, eu vou. Só que quando você envelhece, você não vai. Por quê? Porque o seu coração ainda permanece no mundo. E você precisa arrancar, tentar tirar isso de dentro de você, para colocar a palavra de Deus. E aí ele dizia, cara, tá tudo dando certo na minha vida, as coisas estão tão indo bem, está sendo um ano tão maravilhoso, mas se Jesus voltar, cara, eu não tenho certeza se eu subo. Irmão, sabe por que ele tem certeza? Ele tem essa certeza de que não tem a salvação dentro dele, porque ele sabe da verdade. Quem sabe da verdade, irmãos, dentro dele grita para que ele volte nos pés de Jesus. Ele tem esse entendimento, irmãos, de que não tem a plena certeza de que tem a salvação, porque a vida dele, irmãos, diz isso. Então a gente está olhando para uma pessoa que reconhece Cristo, só que não consegue largar do mundo, das coisas, dos desejos, das festas, das amizades, de se jogar na bebida e viver adoidado. Irmãos, isso num momento é maravilhoso, não é bom, é prazeroso. O
que acaba, você é destruído por aquilo. Amém? Então, e como é que eu sei que a gente sabe que esse rapaz tem entendimento? Possivelmente ele tem um coração que tenta se voltar para Deus. O problema, irmãos, é que não obedece. Você sabia que Satanás acredita em Deus? Ele crê em Deus que estremece. Qual é o problema dele, irmão? Não obedece. Esse rapaz, você acha que ele não conhece Deus também? Conhece. Tem muita coisa. O problema, irmãos, sabe qual é o problema? É que ele não obedece aquilo que Deus já falou com ele. E o nosso problema hoje em dia é a mesma coisa. Nós não conseguimos romper e ir para frente. Nossa vida não flui, não evolui. Sabe por quê? Porque nós muitas vezes não obedecemos. E eu estou falando aqui, irmão, que quem está aqui geralmente quer ouvir Deus, ou já aceitou Jesus, ou está tentando andar de alguma forma. Mas o problema é que Jesus está dizendo: eu preciso de mais de você. Eu quero um pouquinho mais. Vamos avançar mais. Eu quero que você ore mais. Quero que você leia a Bíblia mais. Quero que você ande mais comigo. Mas o problema é que muitas das vezes no nosso coração, nós não temos, irmãos, essa urgência de que Jesus está voltando. Só que, assim como os fariseus diziam, nos dá um sinal de quando vai vir, de quando isso tudo vai acontecer, de quando tudo isso, quando o mundo vai se acabar. E Jesus disse: não vou dar nenhum sinal, porque o sinal que vocês precisam não está aqui, está lá atrás. Jonas, irmãos, pregou para o povo rodar? Não, ele pregou para o povo se arrepender. Então, o que nós precisamos é ter esse entendimento de arrependimento. Para quê? Para que quando Jesus estiver perto, a gente entender: cara, eu preciso obedecer, eu preciso sair do mundo, eu preciso me voltar para Jesus, eu preciso correr para os braços de Jesus. Por quê? Porque Ele está voltando. Irmãos, e todas as evidências desse planeta Terra está acontecendo. Não tem mais para onde ir. Vai acontecer terremoto, maremoto, peste, fome, tudo enquanto. Mas isso é o fim? Não, é o começo das dores. Então o que a gente vê hoje em dia, irmãos? Que Jesus está perto de vir, sim. Porque começou as dores, irmãos. E o que é as dores, irmãos? Perto de um acontecimento muito grande. Então, o nosso porém é que a gente não se preocupa com isso. E isso tem que ser urgência para o nosso coração. Eu imagino que você vai, mas os seus ficam. Talvez uns vão e você não tem essa urgência, e você começa a se esfriar, e um dia Jesus vem e você fica. Não, porque isso tem que ser, o temor disso tem que estar no nosso coração. Nós passamos uma vida dizendo que amamos Deus, para no final nós ficar nessa terra. Não faz sentido nem lógica, e principalmente aterrorizante. Porque quando vem isso na minha cabeça, cara, se eu ficar, eu vou desesperar com força. Então, antes de eu desesperar, eu tenho que me desesperar por Cristo. Para que quando Ele vier, irmãos, eu não tenha dúvida. As pessoas, Jesus voltou, e eu vou dizer: voltou não. Por quê? Porque eu não subi. E eu tenho que ter essa certeza no meu coração. Para que a gente seja aprovado por Deus, irmãos, temos que orar e pedir a Ele. Amém? Pelo próximo, todo obreiro deve ser aprovado pelo próximo. E aqui, irmãos, não é nem porque as pessoas têm que me ver que eu sou. Não. As pessoas têm que olhar para você e ver a diferença. E ver que você carrega algo diferente dos demais. As pessoas têm que olhar para você e falar: cara, fulaninha é crente. Tu acredita? Uma pessoa boa. É uma pessoa que, cara, se eu fosse crente, eu acho que eu ia para a igreja dela. Você está entendendo? Porque quem faz a igreja não é as paredes, não. É os irmãos. Você sabia disso? Você prega para uma pessoa, as pessoas vão querer ir para a sua igreja. Por quê? Porque você é uma pessoa boa. E eles entendem que essa pessoa boa sai de onde? De algum lugar. E é onde
você está indo. Amém? Então nós entendemos que ser aprovado pelo próximo é andar conforme Deus nos manda, para que as pessoas vejam diferença na nossa vida e no nosso caráter. Amém? E para ser um obreiro aprovado, temos que andar pela palavra. Irmãos, muitas das vezes a gente olha para isso e vê, sabe o que? O cargo. Só que o que Deus está querendo passar para nós não é a função de um cargo, mas a liderança que Deus quer colocar sobre cada um de nós. E aqui não foge ninguém, é do pequeno ao mais velho. Por quê, irmãos? Porque em cada um aqui tem casa ou terá uma casa. E o que Deus está querendo dizer é: você tem uma função e você tem uma liderança. E essa liderança, irmão, se dá quando você se coloca diante da verdade da palavra. E essa verdade, irmão, tem que ser colocada diante da sua casa, da sua família, dos seus familiares. Então andar, ser aprovado pela palavra, irmãos, é colocar em si um peso de uma verdade, de uma palavra, de caráter, de maturidade, de andar diante dos seus. E andar e carregar isso, irmãos, para que os seus entendam, aprendam, confiem, entendam. Amém? Então, esse cargo aqui todo mundo vai receber. Um cargo de liderança, de maturidade. Deus está querendo consagrar todo mundo aqui. Você sabe disso? Esse cargo aqui nós temos que pegar e colocar em prática todos os dias, para que os que estiverem com a gente vejam a verdade de Cristo em cada um de nós. Pode passar. Como ser aprovado por Deus? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Se apresentar ao Senhor com sinceridade, pedindo que Ele te avalie. Romanos 12, 1. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: Romanos 12, 1. Rogo-te, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se apresente ao Senhor com sinceridade, pedindo que Ele te avalie. Irmãos, ser transformado, rogo-te, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós temos que pedir a Deus e se apresentar a Ele em sacrifício santo e agradável. Nós, irmãos, temos que nos jogar, nos lançar em Deus, para que Deus possa nos mostrar a verdade que é nosso, ou o caráter que muitas vezes não há, mas Ele tem que colocar isso em nós. Amém? Então nós nos apresentamos para que Deus nos avalie. Para quê? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Irmãos, se coloca diante de Deus. Lendo o 2 aqui, a gente vê o que? Não vos conformeis com esse mundo. Apresenta-te a Deus com sinceridade no teu coração, para que você não se corrompa com o irmão. Porque o que tem de coisa para a gente pecar não está nem contado. O que tem de caminho para a gente desviar com força, tenha de ruma. Porém, o que Deus está nos pedindo é: não se conforme com esse pouquinho. Não se conforme, irmãos, com essa migalhazinha. Deus tem algo maior para nós. Irmãos, eu já trabalhei em bar, e o que você vê é pessoas se humilhando por um golinho de cachaça.
Você acha que Deus não tem algo melhor para essa pessoa? Irmãos, Deus morreu por cada um de nós. E tem gente se humilhando. Gente, nesse bar que eu trabalhava, a gente chegava com celular para empenhar, a gente chegava com moto para empenhar, a gente chegava com documento, chegava com cartão. Irmão, entregava tudo. Ia em casa para pegar roupa, para trazer, para trocar por um pouquinho de cachaça. E aí o que Deus está dizendo é: não se conforme com esse pouquinho, irmãos, com essa miseridade. Sabe quem é que está querendo te dar isso? O cão. Porque Ele não quer que você rompa, que você avance, que você cresça. Ele quer que você vá para o inferno junto com Ele. Essa é a intenção dele. Mas o que Ele faz? Ele te dá o suficiente para você viciar, e depois Ele vai tirando, para que você se humilhe, para que Ele pise em você, até você não aguentar mais e morrer. Só que o que Deus está dizendo para nós é: não se conforme com este mundo, mas seja renovado. O que tem que renovar em nós? A nossa mentalidade. Por quê, irmãos? Porque Satanás sabe que quando a gente renovar nossa mente com o caráter, com a palavra, com a verdade, irmãos, nós nunca mais seremos o mesmo. Mas Deus sabe disso e Satanás também sabe. E o que é que ele faz? Ele usa tudo que ele tem contra a gente para que a gente seja usado. Ele fica dando um pouquinho, migalha, resto, para que a gente fique pecando todo dia, para que a gente não cresça e a nossa mente fique na mesmice, morra na vida. E o que é que Deus quer? Que a gente rompa. Mude o seu pensamento, mude a forma de ver o Evangelho. O Evangelho não é duro, não é pesado, porque o fardo quem está carregando é Jesus, não é nós. Mas muitas vezes sabe quem está carregando? A gente, porque a gente acha que dá conta de tudo. E o que Jesus quer não é que a gente dê conta de tudo, Ele quer que a gente dê conta da verdade. Seja renovado com a verdade. Amém? Não guarde pecado de estimação. Provérbios 28, 13. Livro da Sabedoria, Provérbios 28, 13. Achei. O que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que as confessa e a deixa alcança misericórdia. Não guarde pecado de estimação. Sabe por quê, irmãos? Porque o pecado de estimação, ele tem um problema. Ele te abraça, ele te puxa. É como se você estivesse preso a uma corrente. Você não consegue sair do lugar, porque sempre tem alguma coisa. Você está preso em algo. E o que é que você está preso? No pecado de estimação. E o que é que a Bíblia diz? O que encobre suas transgressões nunca prospera. O que encobre, irmãos, o que deixa oculto, que está guardado, escondido, que ninguém pode ver nem olhar, porque senão vai mostrar sua nudez ou o seu pecado, ou vai trazer vergonha. Mas o problema é que a Bíblia diz? O que encobre o seu pecado, a transgressão nunca prosperará. Mas os que confessam, abre-nos, confessa, deixa aqui de lado, larga aqui dali, prospera. E essa prosperidade não está falando não está falando de dinheiro, não somente, mas está falando, irmão, de uma vida de paz, de uma vida de alegria, de ser arrancado das mãos do inferno. Amém? E como é que o inferno segura alguém, irmãos? Estando com pecado de estimação. Um pouquinho de pecado é pouquinho. Que besteira. Irmãos, sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha. Obrigado. O problema é que a gente acha que pecado tem tamanho. Só que o pecado não tem tamanho. A gente acha que matar é pior do que mentir. A gente acha que trair é pior do que contar algo que é pior do que falar uma palavra, não é palavra. Só que Deus não tem escala de pecado maior e menor. Pecado é pecado e acabou. Não tem essa história.
tem que olhar e ter esse entendimento de que um pecadinho, um pecadão, um pouquinho de pecado, uma migalha, um farelo de pecado, é do mesmo tamanho de 1 quilo de pecado. Deus não faz essa acepção de tamanho de pecado. Você será condenado do mesmo jeito. O porém é que nós devemos largar até os minúsculos para que Deus age em nossa vida. Amém? Tenha como alvo diário crescer na intimidade com Deus. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então tenha como alvo diário crescer na intimidade com Deus. Para quê? Para ser um obreiro aprovado. Amém? Você precisa ser íntimo de Deus. Você precisa aprender, irmãos, a conversar com Deus, a pedir coisa, a orar a Ele, a falar: Senhor, eu não gostei disso. Senhor, eu estou bravo, eu não gosto. Senhor, eu estou estressado. Irmãos, seja íntimo de Jesus, para que Ele fale com você e você fale com Ele. Amém? E aprenda, escute, aprenda isso aqui. Quando você entra no quarto, irmãos, você não entra para falar com Deus ou para ver Deus. Você entra para Deus te ver. Amém? Você não entra para agora eu vou me encontrar com Deus. Você quer se encontrar com Deus? Fale com o seu próximo. Converse com o seu próximo, com o seu amigo, com o seu irmão. Você fala com Deus, irmãos, quando você ama o seu próximo. Mas quando você entra no quarto, não é você que vai ver Deus, é Deus que vai lhe ver. Amém? Então nós aprendemos aqui, irmãos, que essa intimidade é necessária. Para quê? É eu que vou ver Deus, não é Deus que vai me ver. E eu preciso dessa intimidade para isso, para Deus olhar para mim, para Deus me ver, para Deus me ver clamando a Ele, para Deus me ver adorando a Ele, para Deus ouvir as minhas orações. Então quando eu entro dentro do quarto é para Deus ouvir, para Deus me ver. Mas quando eu quero falar com Deus, ou eu quero ver Deus, eu vou até o meu próximo. Amém? Busque batismo no Espírito Santo urgentemente. Urgentemente. Atos 18, Atos 1, 18. Atos capítulo 1, versículo 18. Atos 1, 8, Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, eu vi um vídeo, era na Assembleia de Deus, né? Essa Assembleia é bem grande, né? Estava tendo muitas consagrações de diáconos. E eles iam até na frente, irmãos, e tinham que responder 3 perguntas e fazer algumas coisas lá na frente da igreja inteira. Sabe por quê? Porque eles têm que. Todos os diáconos que estavam lá eram batizados com o Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque eu posso ter. Toda vez que a gente aceita Jesus, o Espírito entra dentro de nós, certo? Amém? Mas o porém é eu ter o Espírito e outra é eu ser cheio do Espírito. Por quê, irmãos? Porque eu tenho o selo para ser salvo. O outro, eu tenho a virtude para que o Espírito Santo me domine e saiba, se eu for fazer alguma coisa, ele tem o poder para me falar: você não vai fazer, ou então você vai fazer. Amém? Então, quando a gente aceita Jesus, temos o Espírito Santo, sim ou não? Sim, mas esse Espírito Santo, irmãos, é um selo de salvação. Para que se Jesus voltar, a gente suba, porque nós temos o selo e a gente só vai entrar no céu se tiver o selo que entra no céu, que é o Espírito Santo. Amém? Mas outra coisa é esse Espírito me dominar. Outra coisa é esse Espírito falar por mim, ou fazer decisões por mim. E ele só faz isso quando a gente é cheio do Espírito Santo. Amém? Ficou claro isso aqui, né?
você teria que olhar. Ele tem o Espírito Santo, ele é batizado com o Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque a gente entende que as nossas decisões carnais geralmente são ruins. Mas se eu tiver um Espírito de verdade em mim, tomando decisões, irmãos, eu vou fazer sempre as melhores escolhas. Pode passar. Como ser aprovado pelo próximo? Não tem de que se envergonhar. Se avalie e se esforce diariamente para dar um bom testemunho. Vou ler esse daqui. É só um. 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3, 7. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos havemos desordenado entre vós. Então, se avalie e se esforce diariamente para dar um bom testemunho. E aqui é Paulo falando, 7, né? 3, 7. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos havemos desordenado entre vós. Então, vocês sabem como nos imitar, porque a gente deu testemunho. É isso que Paulo está falando nessa carta. Amém? Então, vocês sabem como é que a gente vive? Então, vocês sabem como tem que ser, como que tem que ser vivido. Vivam isso, preguem isso, façam isso. Amém? Então, o nosso testemunho, irmãos, as pessoas têm que olhar para mim e você tem que falar assim, você viu como é que eu vivo, como é que eu ando, como é que eu falo? Aprendeu? Pois faça isso. Aí o porém como é que eu estou andando? Será que eu estou andando certo? Será que eu estou dando bom testemunho? Será que eu posso olhar para outras pessoas e falar assim, ande do jeito que eu ando? Porque Paulo falava, se você quer imitar Cristo, então olha para mim, porque eu imito Ele. Será que nós podemos falar assim, irmãos? Você quer imitar Cristo? Olha para mim, porque eu imito Ele. Porque eu ando como Jesus andou. Amém? Isso, irmãos, é uma palavra de um diácono, de um obreiro do Senhor. Amém? Sua vida deve ser uma pregação diária, consciente de o que for necessário na sua vida, para que Deus, o Evangelho e a igreja não seja apontada, nem criticada por nossa causa. Irmãos, acontece qualquer coisa lá fora. Se a pessoa for um cristão, a primeira coisa que ela aponta é para onde? Para a igreja. Aos crentes, a igreja de fulaninho, os crentes não prestam, a igreja não presta, não sei o que não presta. E o que é isso, irmãos? Mau testemunho. Então essa pessoa, ela deu um testemunho mau. E quem é que pega? É só ela? Não, a igreja pega. E sabe por que a igreja pega, irmãos? Porque se esse dedo aqui machucar, o corpo inteiro sente a dor desse dedo. Se um membro não dá mau testemunho, o corpo inteiro sente aquele mau testemunho, sente aquela dor, sente aquilo. Então, muitas das vezes, irmãos, vai estar doendo aqui, mas só que você vai levar a injeção aqui. E qual é o. Mas está doendo aqui, o que tem a ver? É porque uma parte do corpo bom vai ter que tomar injeção para que a parte doente do corpo fique boa. Só que muitas das vezes nós não olhamos para isso e a gente acha que dá para ver de qualquer jeito e não dá. Sabe por quê? Porque você representa Cristo, você representa a igreja e você representa uma sociedade de cristãos. E não tem como nós andarmos como todo mundo anda, irmãos, porque Cristo nos pede diferença, para que as pessoas vejam que o corpo inteiro é saudável. Amém? Pode passar. Como ser aprovado pela palavra? Que maneja bem a palavra da verdade. Manejar a Bíblia é conhecer bem. E a primeira coisa é leia. Irmão, entenda uma coisa
a gente saber, a gente ter esse entendimento de que, Senhor, eu não sei muita coisa. Senhor, eu sou pequeno. Senhor Jesus, eu não tenho muita leitura. Ou então, Senhor, eu não consigo compreender isso. E outra coisa é eu andar desleixado. Chegar lá na hora, Deus dá a palavra. Não é assim não. Você estuda, você aprende, você se coloca na brecha, você fala, Senhor, eu fiz o que eu podia, agora me use. Porque uma coisa é eu ter humildade de reconhecer, Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Eu preciso de Ti para que alguma coisa saia. E outra coisa é eu falar, Deus vai lá e faz, e eu sou usado por Deus porque eu não preciso de palavra, porque o conhecimento é só uma... Não vê não. Nós temos que ter essa palavra, irmãos, na nossa mente e no nosso coração. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler ela diariamente. Irmão, faz um teste. Se você já passou por isso, irmão, eu passei 2, 3 dias sem ler a Bíblia. Irmão, parecia que eu estava doente. Eu me esforçava para ler e eu não conseguia ler direito. Minhas orações eram muito para ajuda. Pensa no crente meia boca. Até que eu voltei a ler a Bíblia de novo. Irmão, parece que a Bíblia te lava. Ela te dá uma força, um ânimo. Ela te acrescenta tanta coisa. Não era nada mais, é só um capítulo, você lê ali, você entende o que Deus está falando, e aquilo te restaura novamente. Irmãos, Bíblia é água jorrada. Toda vez que a água passa por a gente, ela nos limpa, mesmo que seja pouquinho. E a água, irmãos, ela nos refresca, ela nos dá água a mais, né? Você fica com mais vida. E o que é que faz isso, irmãos? Ler Bíblia. Só que muitas das vezes nós vamos deixando, até que uma hora você esquece. Só que para o obreiro aprovado, irmãos, é essencial ler Bíblia. 2, estudar. Tem diferença? Tem, e é muito, não é pouco não. Porque uma coisa é eu ler. Eu leio aqui, entendi. Outra coisa é eu estudar. Outra coisa é eu pegar e falar assim, cara, o que significa essa palavra? Revelado ao iníquo. O que é iníquo? Aí você faz, iníquo. Aí você pensa, aprendi o que é iníquo. Agora, e essa outra parte aqui? Aí você vai juntando. Irmãos, você cria um estudo. Você fala assim, Deus, por quê, irmãos? Aos poucos você vai treinando, você vai aprendendo, você vai estudando. Daqui a pouco, irmão, você está dando aula. Por quê? Porque você não somente lê, mas você estuda aquilo que você está lendo. E o estudo, irmãos, te traz sabedoria. O estudo, irmãos, te traz um conhecimento que outros não têm. O estudo, irmãos, te dá é como se ele te desse um acréscimo. É como se você fosse esse pouquinho que foi aqui. Aí quando você vai lendo, vai estudando, você vai acrescentando. Uma hora, irmãos, você vai estar cheio. E você vai conseguir passar para muitos que não tem muito. E qual é a diferença aqui, irmãos? Que você vai ter mais que outros para passar, para entregar, para falar. E aí Deus vai começar a te usar. Como? Eu sei pouco, mas se você sabe pouco, mas faz todo dia um pouquinho, uma hora você vai ter muito. Você acha que esse povo grande que chegou lá em cima, chegou de uma vez? Irmão, eles tiveram uma trajetória muito grande. Percas, batalhas, luta, muito estudo, muito tempo de oração, muito tempo de se jogar, de intimidade com Deus até chegar lá. Você acha que eles não se achavam pequeno? O menor da casa, Senhor, eu sou tão pouquinho, só que eles cresceram. O porém, irmãos, é que o problema daqui é que muitas vezes eu sou grande. Não é assim. Você pode até ser grande, mas é Deus que tem que ser. Você nunca se coloca nesse lugar. Sempre se coloque abaixo. Deus, eu não sou, eu sou o menor da casa. Amém. Só que Deus vai te colocar numa posição de grande. Por quê? Porque o seu coração está debaixo da mãozinha. Amém? Decore Bíblia, irmão, daqui é essencial para que quando aconteceu alguma coisa de alguém te perguntar algo, você ficar.
estudo e o decorar é bom para que quando alguém te perguntar, você vai lá e falar assim: rapaz, não é assim. A Bíblia diz isso, isso, isso. Você não precisa nem estar com a Bíblia na mão. A Bíblia está na sua mente. Aí o bom de decorar é isso. Amém? Outra, viver a Bíblia. Quando você começa a fazer isso daqui, esse sistema é maravilhoso. E daqui serve para você. Não é para os outros, não, é para você. Amém? Você vai ser um cristão extraordinário. Mas quando você começa a colocar ele aqui em prática, viver a Bíblia todo dia, aquilo que você, irmão, você vai se tornar um cristão excepcional. As pessoas vão olhar para você e falar assim: cara, quando eu crescer, eu quero ser como essa pessoa. Nós temos que aprender, irmãos, a olhar para a Bíblia, a ler a Bíblia e a viver a Bíblia. Não dá, irmãos, não dá você pegar aquele manual de aprender moto carro, não tem? Você pode decorar ele todinho. Adianta de alguma coisa se você não for lá na autoescola e botar tudo aquilo que você aprendeu em prática? Adianta, irmãos? Não adianta. Não adianta eu decorar a Bíblia inteira, ler, estudar e não colocar isso em prática. É necessário, irmãos. Quer crescer em alguma coisa na sua vida? Coloque em prática. Pô, irmãos, esse dia eu estava tentando tirar uma virada na bateria. E eu falei: isso não é fácil, olha. Na minha mente, eu só olho no vídeo. Quando eu fui para a bateria, irmãos, eu passei mais de 1 hora na mesma coisa, errando direto. Eu consegui tirar, mas eu passei quase 2 horas naquilo dali. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes aprender, o ler, o entender é fácil. O problema é colocar em prática. E você vai colocar um quê? Desse tanto que você aprendeu, você vai colocar em prática desse tanto que você aprendeu. E vai ser a maior dificuldade. Por quê? Porque o problema, irmãos, não está em você ler, em estudar, não, está em colocar em prática. E o último é: ame a Bíblia. Irmãos, olha para mim. Irmão, pensa numa pessoa que tem preguiça de ler. Eu tenho uma preguiça. Irmãos, eu olho para o livro da sono. Irmão, não tem nem perigo de eu não ler a Bíblia. Por quê, irmãos? Porque eu coloquei o meu amor nisso aqui. Quando você ama, irmãos, você funciona assim, ó. Você pega a Bíblia e você fala: eu vou ler. Sabe por quê? Porque você ama. É uma coisa que você tem prioridade e coloca em primeiro lugar. Uma coisa é você pegar a Bíblia: eu li hoje. Irmãos, isso você faz com um livro normal. Às vezes vai te trazer benefício, às vezes não vai, então você não liga muito. Só que a Bíblia, irmãos, não é um livro. A Bíblia é um manual de vida. Então, se eu amo ela, irmãos, eu coloco ela em primeiro lugar em tudo que eu faço. Amém? Então, eu sou uma testemunha viva de que eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. Eu sou uma pessoa assim que, se fosse para ficar analfabeto para ler, eu ficava, porque eu odeio ler. Só que o porém, meu amor está em Cristo, está na sua palavra. Então o que eu faço? Com raiva, com sono, sem sono, com coragem, sem coragem, eu vou ler do mesmo. Por quê? Porque eu a amo. E por que eu amo? Porque eu sei que essa palavra, ela tem poder para mudar a minha vida. Então, se isso daqui pode mudar a minha vida, você acha que eu não vou ler? Eu vou ler a força, mas eu vou ler. Amém? Porque eu decidi amar e eu coloquei a palavra de Deus em primeiro. E sabe quem faz isso? Coloca esse amor e fala: eu vou amar, eu vou ler. Um obreiro aprovado. E esse obreiro aprovado não tem que estar em carne, tem que estar no nosso coração. Esse coração grande de servir, de se entregar, de amar a Deus, de se colocar na brecha para ouvir Deus, para ter intimidade, irmãos. Tudo isso está em Deus. Então nós temos que nos jogar em Deus para que a gente tenha esse coração de um obreiro, de uma pessoa que ama servir, que ama a Deus, que ama a sua palavra. Amém? Vamos ler o último versículo, Provérbios 23. Provérbios capítulo 23, versículo 23. Compra a verdade e
a sabedoria e a disciplina e a prudência. Amém. Compre a verdade e não a venda. Sim, a sabedoria, a disciplina e a... Irmãos, compre ela e não venda não. Guarde com você. Irmãos, imagine uma coisa preciosa. Imagine que essa coisa preciosa está nas suas mãos. Por favor, irmãos, algo precioso e único, geralmente ninguém se vende. Fica para você. Amém? Porque é algo que só você tem. Um diamante, irmãos, na lama, qualquer um pode pegar, rebolar para lá, para cá, porque está... Parece que tudo. Ninguém descobriu o que é aquilo, mas quando descobre que é um diamante, aquilo é levado para um lugar específico, totalmente, irmão, seguro. Por quê? Porque aquilo é raro. Sabe o que é raro? Hoje em dia, a verdade. E quem tem a verdade, irmãos, hoje em dia, tem a prudência e sabedoria. E quem tem prudência e sabedoria, hoje em dia, irmãos, consegue viver em paz. Que é o que todo mundo quer e poucos têm. Amém? Que a gente possa levar essas palavras de obreiro. Eu não quero carro. Glória a Deus. Mas você tem família, você tem um lugar que você vai, que você precisa levar tudo isso. Você precisa levar a verdade de Cristo aonde você for. Amém? Agora sim, a oportunidade de Jesus. Glória a Deus.